O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida, porque tu me suplicaste. Não deverias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar este discurso, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Como o padre estava falando já no início dessa Santa Missa, hoje, dia em que nós comemoramos a Santa Dulce, a Dulce dos pobres, e aí eu ganhei esta imagem que está aqui hoje, nesta missa, lá em Sergipe. Na minha última missa, lá na Canção Nova de Aracaju, veio uma pessoa correndo atrás de mim, eu já estava entrando no carro para ir embora, e aí me entregou essa imagem. Eu achei um carinho tão grande, não sei quem é a pessoa, nunca mais vi essa pessoa na minha vida, não sei se verei, mas percebi naquele momento que era já Santa Dulce querendo a minha companhia, isto é, a minha amizade. Esse anjo bom da Bahia, que fez tantas coisas boas, fundou um hospital chamado Santo Antônio, cuidou das crianças, dos pobres. Hoje, talvez, nesta liturgia, queira interceder por você, queira também cuidar da sua vida. Meus queridos, nós temos aqui nesta liturgia, na liturgia da palavra de hoje, aquilo que Deus propõe para nós como reflexão. A primeira leitura que fala
de uma realidade de exílio, de Babilônia, de povo com coração endurecido. E eu quero ressaltar exatamente isso da primeira leitura. Aquele povo tinha um coração muito duro. Muito duro. E assim, Jerusalém destruída, a Babilônia uma realidade, teve sofrimento. Sim, claro que teve. E às vezes o sofrimento bate à porta do nosso coração porque o nosso coração permanece assim, nessa dureza, sem relaxar, sem se deixar tocar pelo Espírito Santo do Senhor. O Evangelho vem trazendo para nós uma realidade porque, segundo os meus estudos, ali no Evangelho, nós temos Pedro entrando em contato com o Senhor e ele não chega até perto de Jesus por um acaso. Estava acontecendo alguma coisa. A impressão que eu tenho, não fica claro para nós no Evangelho, mas a impressão que eu tenho é que tinha começado a aparecer ali entre os 12 algumas, tinha um professor que chamava de rusgas, alguns acontecimentos, algumas coisas não estavam indo completamente como deveria ir. E Pedro vai até Jesus para tentar ver como que deve ser o relacionamento daqueles que estão mais perto do Senhor. Guarda isso no seu coração. Como deve ser o relacionamento entre aqueles que estão mais perto de Deus? Como deve ser o comportamento? Como devem ser os sentimentos? Pedro vai até Jesus, porque entre aquela comunidade de 12 já estava acontecendo alguma situação que o perdão poderia ser a resposta para aquela situação. Porém, para que as coisas aconteçam como devem acontecer, precisa de um chamado pré-requisito. Na faculdade a gente tem, algumas matérias que são pré-requisito. Se você não faz aquela matéria, você não consegue fazer a seguinte. E pré-requisito para perdão é escutar. Quebrar as muralhas, destruir como Jericó. Viver a reconciliação todos os dias. Não deixar que aquilo se torne uma bola de neve. A resposta que Deus dá para os discípulos é um ensinamento que vai além daquilo que ele estava entendendo. E aí a gente volta no texto, porque Pedro faz a seguinte pergunta: Senhor, eu preciso perdoar 7 vezes? E o que significa esse número 7? Não sei se Pedro tinha total conhecimento, porque ele era um pescador, mas, teologicamente falando, o 7 é um número pleno, é algo completo, tem uma sua inteireza. Então, veja, com ou sem conhecimento, Pedro estava dizendo de algo que já era comum: perdoar 7 vezes, isto é, perdoar na sua completude. Só que Jesus, ao ouvir aquele número 7, não se conforma. E aí, a resposta dele é 70 vezes 7. Que para nós é muito mais do que algo completo, algo perfeito. Significa uma disponibilidade sem limites. E aí, quando a gente fala aqui sem limites, a gente vai entendendo da perspectiva como Deus nos ama. Deus nos ama de uma forma ilimitada. Então, o que Deus estava ensinando para Pedro naquele momento era o seguinte: olha, meu querido irmão,
Você está dizendo que precisa perdoar de uma forma completa. E eu digo para você que você precisa perdoar de uma forma que tenha uma disponibilidade integral do seu coração. Porque a vingança para o cristão nunca vai ser a melhor opção. O olho por olho, dente por dente, nunca vai preencher um coração que gostaria de atenção. E a gente sabe como nós somos, de que barro nós somos feitos. E sabemos também que os relacionamentos, principalmente entre pessoas que se amam, às vezes acontecem algumas tensões. As tensões acontecem para que eu possa conhecer melhor e, conhecendo melhor, perdoar mais. E vou dizer mais uma coisa. Quem perdoa verdadeiramente ama. E aquele que não liga para as decepções e traições vive de uma forma plena. É livre, completamente livre. Deus, então, através desta resposta, chama à conversão a cada um de nós. Precisamos viver o Evangelho todos os dias. Padre, é muito difícil. É difícil. É muito exigente. É muito exigente. Mas se eu faço a minha opção, e se a pessoa que está do meu lado também, nós conseguimos criar um relacionamento mútuo de perdão. Algo querido por Deus. Quando Deus coloca também essa parábola, a parábola de um credor que não tem piedade, Ele quer dizer para mim, olha, eu perdoo sempre. E eu não estou aqui percebendo, querendo saber o que você fez. Não. Eu quero disponibilizar o meu perdão. Meus queridos, no dia de hoje, precisamos entender que para viver em comunidade é preciso não ficar preso no modo ou na gravidade da falta, mas sim na medida que nós vamos disponibilizar de perdão. Só para ilustrar, 100 talentos, 10 talentos, que está na leitura, 10 talentos, poderia ser poderia equivaler a aproximadamente 100 milhões de reais. Veja o tamanho da dívida. 100 mil talentos, 100 milhões de reais. Esta é a equivalência para os dias de hoje. Agora, 100 denários, se a gente fosse também fazer essa transformação, a gente poderia dizer, e chegaria por ali 80, 100 reais. Viu a diferença e a distância entre 100 milhões de reais e 80, 100 reais? Pois bem, os estudiosos dizem isso. A Verinha está aqui hoje, ela é, além de ser formadora da comunidade, ela também é formada em teologia, ela sabe o que o padre está falando, ela já fez essas contas para dizer: Deus não olha o tanto que a gente está devendo. Ele olha se nós queremos ser verdadeiramente filhos de Deus. Santa Dulce dos Pobres experimentou isso. E a herança que ela teve foi se tornar uma santa de altar. Ela nunca quis isso, mas ela queria uma coisa: entrar no reino dos céus. Quem não coloca em prática o perdão nesta vida,
ficará muito difícil participar desse reino onde todos que estarão lá perdoaram 70 vezes 7. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.